na pessoa do companheiro acadêmico João Roberto Moreira Alves, presidente da Academia de Letras, Artes e Ciências de Lions Clube. Quero saudar a todos aqueles que me honram com a sua oitiva. Quem vos fala é o acadêmico Paulo Maurício Pereira, associado do Lions Clube Bom Sucesso e ocupante da cadeira 37 da ALAC, cujo patrono é Tomás Antônio Gonzaga. E nesta oportunidade, me cabe falar um pouco da vida e da obra deste grande cultor da poesia e do direito. Gonzaga nasceu no dia 11 de agosto de 1744, em Miragaia, freguesia do Porto. Filho do brasileiro João Bernardo Gonzaga e da portuguesa Tomásia Isabel Clark, Gonzaga ficou órfão de mãe com apenas 1 ano de idade. Em março de 1752, quando tinha 8 anos, seu pai, que era da área jurídica, foi nomeado ouvidor-geral da capitania de Pernambuco e veio para o Brasil, trazendo consigo o filho. Gonzaga foi matriculado no Colégio da Companhia de Jesus em Salvador, ficando sob orientação dos jesuítas até 1759, quando o colégio foi fechado e os jesuítas perseguidos pelo Marquês de Pombal, o todo-poderoso ministro português. Após um período no Rio de Janeiro, em 1761, com 17 anos, Gonzaga voltou a Portugal e ingressou na Universidade de Coimbra, onde se formou em 1768. Depois da conclusão do curso, Gonzaga veio a abraçar o magistério, ocupando uma cadeira naquela famosa Casa de Estudos Jurídicos. Nesta época, compartilhava com o primo Alvarenga Peixoto, de quem se tornou amigo, uma grande admiração pela poesia e também pela boemia. Consta ainda que gozava da amizade do Visconde de Barbacena, fundador da Academia das Ciências de Lisboa, o qual, por ironia do destino, veio a ser quem o condenou depois no Brasil. Alguns anos de magistério passados, Gonzaga resolveu abraçar a carreira do pai e, usando os bons relacionamentos que tinha, e graças ao prestígio adquirido na área jurídica como professor, foi nomeado juiz de fora na cidade de Beja, em Portugal, onde atuou de 1778 até 1781. Aí surgiu a vontade de voltar para o Brasil. Aos 38 anos, já reconhecido como um grande jurista, foi nomeado para ocupar o cargo de ouvidor-geral dos defuntos e ausentes da província de Minas Gerais, cuja sede era em Vila Rica, hoje Ouro Preto. Gonzaga foi bem recebido pela sociedade local, onde reencontrou seu companheiro de Coimbra, o primo Alvarenga Peixoto, que lhe apresentou a Cláudio Manuel da Costa, fundador da Arcádia Ultramarina. Foi lá também que Gonzaga conheceu Maria Doroteia Joaquina de Seixas Brandão, jovem pertencente a uma tradicional família mineira e por quem logo se apaixonou. O grupo formado por Gonzaga, Peixoto, Cláudio Manuel da Costa
e outros, era bem conceituado na sociedade e se reunia nas famosas tertúlias para declamar suas poesias, reuniões estas que vazavam à noite. Na época, a capitania de Vila Rica ficava na região mais rica do Brasil e a coroa explorava e expoliava os contribuintes com a cobrança do quinto, imposto sobre os produtos extraídos da terra. A maioria devia fortunas, o que deixava o ambiente extremamente tenso e que veio a piorar com a nomeação de novo governador da província, o autoritário capitão-general Luiz da Cunha Menezes. Além de abusar do seu poder, Cunha Menezes insistia em desrespeitar decisões da justiça, inclusive aquelas emitidas por Gonzaga, o qual chegou ao ponto de protestar junto às autoridades superiores e até enviar uma carta à rainha Dona Maria, denunciando o despotismo do governador. Mas de nada adiantou a reação. O governador conseguira formar um grupo unido de pessoas a quem privilegiava, além de ter consigo a força militar que usava para coagir a todos. Indignado com a situação, mormente depois de ser acusado de corrupto, porque tiraria proveito das suas sentenças, Gonzaga resolveu se vingar de Cunha Menezes, escrevendo um poema satírico, a que denominou de Cartas Chilenas, que fez circular clandestinamente sob o pseudônimo de Critilo. Das reuniões frequentes afloraram os ideais libertários franceses, fazendo o grupo sonhar com a fundação dos Estados Unidos do Brasil, a exemplo do que acontecera em 1776 nos Estados Unidos, com a libertação das colônias inglesas do jugo britânico. As reuniões passam a ser frequentadas por mais pessoas que não simples poetas, inclusive um alferes do Regimento Militar dos Dragões de Minas Gerais, de nome Joaquim José da Silva Xavier. Tiradentes, cognome do alferes, era um grande orador e não teve a mínima dificuldade para atrair um grupo maior de pessoas, todas inconformadas com a posição do Brasil em relação à metrópole. A revolta mais cresceu quando a coroa anunciou que iria decretar a derrama, ou seja, a cobrança de todos os impostos atrasados de uma só vez. Cláudio Manuel da Costa até apresentou, nesta época, um desenho da bandeira do movimento, cuja divisa, Libertas quae seratamen, veio depois a adornar a bandeira do Estado de Minas Gerais. Paralelamente a esta guerra política, Gonzaga enfrentava uma outra guerra: a oposição da família de Maria Doroteia ao seu casamento, devido não só à diferença de idade, mas também porque entendia que ele não tinha fortuna. Em 1786, Gonzaga foi nomeado desembargador da Relação na Bahia, capital do Brasil. Porém, ele foi adiando a sua posse por dois motivos. Primeiro, porque não queria sair de Vila Rica sem antes casar com Maria Doroteia, cuja autorização estava prestes a conseguir. Em segundo lugar, porque desconfiava que a nomeação tinha o dedo do governador em campanha para afastá-lo da cidade. Segue-se, então, um pequeno período de calmaria, principalmente com a notícia de mudança do governador.
foi nomeado para o cargo Dom Luiz Antônio Furtado de Mendonça, o Visconde de Barbacena, que, como já dito, fora amigo de Gonzaga em Portugal. O grupo ficou esperançoso de que as coisas iriam mudar. Porém, estavam enganados, pois o Conde de Barbacena viera mesmo com a ordem para decretar a derrama. Antes da saída de Cunha Menezes e a chegada do Visconde de Barbacena, Gonzaga conseguiu a almejada autorização para casar com Maria Doroteia. Ficaram noivos e o casamento marcado para o fim do mês de maio de 1789. Mas nada do que estava previsto aconteceu. Isto porque, entre os inconfidentes, havia um que, segundo a história, teve medo de ser descoberto e perder tudo aquilo que já tinha. Chamava-se Joaquim Silvério dos Reis. Ele preferiu delatar a conjuração, escrevendo uma carta ao novo governador e até atribuindo a Gonzaga a liderança do grupo de conspiradores da Inconfidência Mineira. A investigação feita pelo Visconde de Barbacena foi rápida e em sigilo, tendo o delator recebido uma grande compensação. Vejam, 30 moedas de ouro, cancelamento do débito com o governo, cargo de tesoureiro da bula de Minas Gerais, Goiás e Rio de Janeiro, uma mansão para morar, pensão vitalícia, título de fidalgo da Casa Real e ser recebido pelo príncipe regente D. João em Lisboa. Apesar desses detalhes não ter nada a ver com a vida de Gonzaga, eu me referi a eles porque talvez tenha sido a primeira delação premiada do Brasil e uma delação amplamente premiada como visto. Voltemos então ao assunto. Em 21 de maio de 1789, mês que seria o do seu casamento, Gonzaga e todos os demais participantes das reuniões são presos. Gonzaga foi enviado para o Rio de Janeiro, onde ficou por 3 anos na fortaleza da Ilha das Cobras, aguardando julgamento e tendo todos os seus bens confiscados. Findo o famoso autos da devassa, todos os inconfidentes foram condenados e a maioria teve a pena comutada. Só Tiradentes, que assumiu a chefia do movimento, foi morto. A pena de Gonzaga foi fixada ao final em degredo por 10 anos em Moçambique, onde chegou em meados de 1792. Já famoso por sua obra poética e principalmente pela condição de perseguido político, lá foi muito bem recebido. E graças aos seus conhecimentos jurídicos, logo tornou-se figura importante no local, passando a ganhar dinheiro não só como advogado, mas também como administrador dos negócios do sogro. Isso mesmo. Gonzaga havia contraído um matrimônio com Juliana de Souza Mascarenhas, filha de um rico comerciante de escravos. Registre-se aqui que Gonzaga era contra a escravidão. Gonzaga ainda voltou a exercitar a magistratura em Moçambique como juiz de alfândega. As principais obras de Tomás Antônio Gonzaga são as 3 já citadas por mim. Tratado de Direito Natural, uma obra jurídica, Cartas Chilenas, uma sátira poética, e Marília de Dirceu, a coleção de suas poesias líricas. O Tratado de Direito Natural foi escrito em louvor e defesa do despotismo esclarecido,
política aplicada pelo poderoso Marquês de Pombal, ministro de Dom José I, e que era uma forma de governar característica da época continental, que, embora partilhasse com o absolutismo do Estado e o poder do soberano, era animada pelas ideias de progresso, reforma e filantropia do iluminismo. É obra mais de interesse para historiadores e estudiosos da filosofia do direito, a qual demonstra os tons moderados de Gonzaga ao tentar conciliar a monarquia com os fundamentos do direito natural. A segunda grande obra, Cartas Chilenas, compõe-se de poemas satíricos, onde o autor Critilo Gonzaga, habitante de Santiago do Chile, que seria Vila Rica, critica os mandos e desmandos do governador Fanfarrão Minésio, que seria o capitão-general Cunha Menezes. A autoria das Cartas Chilenas ficou encoberta por mais de um século, sendo que a controvérsia em torno do seu verdadeiro autor gerou pistas falsas e muita discussão. Quase todos os poetas da época foram suspeitos de ter se escondido sob o pseudônimo Critilo. Somente a partir de análises estilísticas feitas por Manuel Bandeira e Afonso Arino de Melo Franco, concluiu-se pela autoria de Gonzaga. Enfim, a principal obra de Tomás Antônio Gonzaga, Marília de Dirceu. Esta obra retrata as liras escritas à sua pastora Marília, ao mesmo tempo em que refletem a trajetória de vida do poeta, antes e depois da sua prisão. Gonzaga sofreu fortes influências das características árcades: valorização do campo, fuga da cidade, exaltação da natureza, idealização da figura da mulher amada, inclusive adotando pseudônimos. Gonzaga era Dirceu e Maria Doroteia era Marília. Os árcades propunham uma linguagem poética mais simples, como reação aos rebuscados estilos adotados na época, mas sem deixar de lado a sua elaboração cuidadosa quanto à métrica e à rima. Vejam este verso de Gonzaga. Minha bela Marília, tudo passa. A sorte deste mundo é mal segura. Se vem depois dos males a ventura, vem depois dos prazeres a desgraça. As liras, a sua pastora idealizada, refletem também a trajetória do poeta, na qual a prisão atua como um divisor de águas. Antes do encarceramento, num tom de felicidade, conta a aventura da iniciação amorosa e a satisfação do amante, valorizando o momento e buscando a simplicidade do refúgio na natureza amena. Um exemplo. Não sei, Marília, que tenho, depois que vi o teu rosto, pois quando não é Marília, já não posso ver com gosto. Noutra idade me alegrava, até quando conversava com o mais rude vaqueiro. Hoje, ó bela, me aborrece, ainda o trato lisonjeiro do mais discreto pastor. Que efeitos são os que sinto? Serão efeitos de amor? Depois da reclusão, já num trágico tom de desalento total, Gonzaga canta o infortúnio, a injustiça do destino e a eterna consolação no amor da figura de Marília. Vejam, nesta triste masmorra,
de um semivivo corpo sepultura, inda Marília, adoro a tua formosura. Amor na minha ideia te retrata, busca extremoso que eu assim resista à dor imensa que me cerca e mata. Sem a participação de Gonzaga, pois estava preso, a primeira parte desta obra foi lançada em 1792, até hoje sem saber quem foi o responsável pela sua edição, desconfiando-se que tenha sido algum irmão da maçonaria. A segunda parte foi editada em 1799 e, posteriormente, veio à luz uma terceira parte com diversos outros trabalhos de Gonzaga. A obra de Gonzaga é de grande importância para a literatura brasileira, tanto que, comentando Marília de Dirceu, Manuel Bandeira registra que, abre aspas, nenhum poema, a não ser os Lusíadas, tem tido tão numerosas edições, fecha aspas. Além disso, Tomás Antônio Gonzaga é o patrono da cadeira número 37 da Academia Brasileira de Letras, atualmente ocupada pelo historiador e ensaísta Arno Welling. Próspero nos negócios e na carreira profissional, Gonzaga tornou-se o inconfidente mais bem-sucedido na vida. Morreu em Moçambique em fevereiro de 1810. Quanto à pastora Marília, os mais românticos dizem que percorreu enlouquecida as ladeiras de Vila Rica à espera da volta de Dirceu. Já quanto a Maria Doroteia, morreu aos 85 anos, em 1853, nunca tendo se casado. Enfim, na era Vargas, os restos mortais de Gonzaga e Maria Doroteia foram sepultados juntos na Casa dos Contos, antiga casa de fundição de ouro da antiga Vila Rica, hoje cidade de Ouro Preto. Esta é a vida resumida de Tomás Antônio Gonzaga, patrono da cadeira 37 da Academia de Letras, Artes e Ciências de Lions Club. Obrigado pela atenção.